Amém, amada igreja? Verdadeiramente nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. É tremendo quando o crente entende que Deus é o suficiente para a vida dele. E como subtema nós vamos ver hoje dependência. Mas existem alguns aspectos que a gente tem que aprender a considerar. Porque não basta eu conhecer isso na teoria. Eu preciso ser praticante. Números 13, de 26 a 28. É aquela situação em que Moisés manda 12 espias para espiar, para observar a terra prometida. E o texto vai me dizer isso. Vieram, Números 13, 26 e 28, amém? Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, vimos ali os descendentes de gigantes. Isso é o relato que os espias vieram e trouxeram para Moisés. Eles mandam, Moisés e Arão mandam esses 12 espias olharem a terra. Eles passam 40 dias analisando a situação. Eles voltam e fazem um relato. Eles dizem nesse relato: olha, a terra é tudo aquilo que Deus tinha falado. Chega a mostrar o tamanho de um cacho de uva pesadão. Eu fico até a imaginar que tamanho de cacho de uva era esse. Extremamente pesado. Mas aparece uma circunstância. Eles começam a olhar e dizem: as cidades são fortificadas. O povo que está ali é um povo poderoso. E lá tem até gigante. Quantas vezes a gente enxerga gigantes nos nossos problemas? Quantas vezes nós enxergamos dificuldades diante de nossos problemas? E o que é interessante é que existem dois tipos de relato. Um relato de um grupo de 10 e um relato de um grupo menor, um grupo de 2. Números 13 e 30, Caleb, diferentemente dos outros, diz: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Existia um Caleb que tinha um modo diferente de pensar. Caleb estava dizendo: não, vamos lá, nós somos capazes, nós podemos. Mas Números 13 e 31, os outros 10 dizem: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. A visão de 10 é a visão de 12. 10 entendiam que a coisa era complicada, 12 entendiam que deviam prosseguir. Sabe o que acontece? Confusão, problema, tumulto. Números 14, veja que a situação agora evolui para uma rebelião. O povo gritou, o povo começou a chorar, o povo começou a murmurar, o povo desejou ter morrido no deserto. Veja Números 14, de 3 a 4. A palavra de Deus vai me dizer: porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Irmãos, existia uma missão. Deus estava trazendo aquele povo para entrar numa terra prometida. E de repente, diante de circunstância, o povo cria uma rebelião, o povo cria um motim, o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar Deus, o povo começa a duvidar da palavra de Deus e diz assim: vamos voltar, seria melhor que tivéssemos morrido naquele deserto, vamos voltar, vamos voltar. E aí, irmãos, a palavra de Deus
me diz que mais uma vez a voz da maioria se levanta, número 14, de 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Olha o que ele diz: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham? E agora se levanta uma bandeira dizendo: não tenham? Irmãos, o que se passa é uma coisa terrível. O Senhor se ira, o Senhor se chateia com todo aquele povo e diz: querem voltar? Dê meia volta, todos vocês, e voltem. Podem voltar. Agora vocês vão experimentar o meu desagrado. Vocês vão experimentar a minha ira. Eu vou desertar vocês. E todos vocês vão peregrinar. Foram 40 dias que eles passaram espiando a terra. Para cada dia corresponde um ano. Vocês vão passar 40 anos no deserto, peregrinando, errantes, vão morrer, vão cair ali, e só a sua descendência vai entrar naquela terra. E Deus se irou contra aquele povo. Mas Deus viu que existiam duas pessoas diferentes, Calebe e Josué. A descendência desses também iriam entrar na terra. O que eu quero dizer com tudo isso? Veja que situação. Toda aquela geração tinha o mesmo Deus. Todo aquele povo que estava ali, para entrar na terra prometida, tinha o mesmo Deus. Tinha o mesmo Deus de Calebe e Josué. Todos eles tinham o mesmo Deus. Todos eles estavam debaixo da mesma promessa. Todos eles viram os mesmos problemas, gigantes, viram cidades fortificadas. Todos eles tinham a mesma visão. Foi dada uma visão igual para todos eles. Isso era comum para os dois. Mas o que era diferente? A atitude. A diferença era a atitude. Eles não foram gerados pelos sentimentos. O maior problema que nós enfrentamos é que, diante das nossas dificuldades, nós somos movidos por sentimentos. Nós somos movidos única e exclusivamente por aquilo que vemos. Eles estavam vendo gigantes, eles estavam vendo que aquele era um povo poderoso, apesar que tudo aquilo que Deus tinha dito, eles só conseguiam enxergar isso. Nós só conseguimos enxergar o problema, nós só conseguimos enxergar os gigantes, e nós somos movidos o tempo todo por nossos sentimentos, não pelas verdadeiras atitudes. Esse é o problema da nossa dependência. Essa é a dificuldade que nós temos de ser dependente de Deus, porque nós só enxergamos os problemas, nós enxergamos os gigantes, o volume da coisa. Nós não conseguimos entender que lá na frente existe um Deus que deu uma ordem, um Deus que promete, um Deus que cumpre e que promete. Essa é a falha. Nós podemos entender tudo, e vimos, pregamos e dizemos, temos a consciência que Jesus é tudo isso, aquilo que eu falei, mas na hora do vamos ver, nós falhamos. Na hora principal do teste, nós erramos. Porque nós desviamos o nosso olhar da pessoa que é o autor e consumador de nossa fé, e nós olhamos para todas as circunstâncias. Ah, meu Deus, que o tamanho do meu problema, o tamanho da minha dificuldade, você não entende, você não pode compreender. E a atitude que a gente tem, irmão, é sempre ser movido pelos nossos sentimentos. Pior que nossos sentimentos são as piores coisas. Os caras que tiveram medo, pavor. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles precisavam entrar. Existia uma ordem superior, uma ordem do céu, do Todo-Poderoso. Está vendo a briga de Israel? Eles não iam entrar com mísseis, com drones, para atingir para alcançar a terra prometida. Eles iriam entrar necessariamente com as armas da época, com lança, com faca. Mas você acha que necessitariam
confiar único, exclusivamente no poder deles, inclusive contra gigantes? Não, claro que não. Josué e Caleb, eles não imaginaram dizer assim, não, vamos enfrentar e com a nossa força. Não é com o braço e a força deles, é o braço e a força de Deus, daquele que é todo poderoso. Eles não foram dominados pelo espírito de covardia. Eles não foram guiados apenas pelo que viram. Porque senão também eles falhavam. É por isso que foi dado esse título honroso a eles dois. Eles foram valentes. Eles viram diferente. A maioria da gente vê igual ao povo que votou. É por isso que nós somos derrotados. É por isso que diante de problemas nós somos frequentemente derrotados. E muitas vezes caímos. E graças a Deus, Deus é misericordioso, porque Ele não nos deixa lá. Porque se Ele nos deixasse lá, irmão, sinceramente, viu? Por causa de Jesus, que é misericordioso, que morreu por nós, que conhece as nossas fraquezas, que sabe que nós precisamos estar ligados neles. É por isso que Jesus vem nos dar a sua mão e nos tira desse momento complicado, difícil. Mas entenda, nós temos que passar. Nós precisamos passar, nós precisamos ser moídos. E esse é o teste da nossa resistência. A gente tem que olhar para Jesus. A gente não pode tirar os olhos de Jesus em nenhum momento. Na maior dificuldade, no maior problema, você pode não ver uma aparente solução, você pode achar, dizer assim, não tem solução, mas o doutor em solução tem, sabe, e ele tem o momento exato para te conduzir e te levar a uma vitória. Mas isso só vai acontecer quando você entender o processo de Deus é diferente. Deus tem processos na nossa vida e o processo dele não é igual àquilo que você imagina. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele tem o controle do tempo, o tempo é dele. Você pode chegar e dizer assim, Deus, age agora. Deus só pode agir daqui a 30 anos. E aí? Aí você vai morrer? Vai desesperar? Vai se irar contra papai? Deus, você não está me vendo? Tem tanta gente que briga com Deus. Tem tanta gente que briga com Deus. Mas por que você não faz assim? Deus era para fazer assim. Tinha tudo para dar certo assim. Tinha tudo para dar certo para aquele povo entrar. Não era necessário esperar 40 anos. Mas o povo quis fazer de outra forma. O povo diz, por que nos trouxesse aqui? Para matar, para morrer? Deus disse, tá bom, volte. Volta para lá. Deus já tinha se manifestado a esse povo por mais de 10 vezes. Eles já deveriam entender que eles estavam sendo guiados por um Deus todo-poderoso, por alguém que amava eles. Deixa eu te fazer uma pergunta, quantas vezes Deus já te livrou nessa vida? Quantas vezes? Você pode contar? Você não pode nem contar, porque tem vezes que Deus está te dando livramento que você nem sabe que está sendo livrado. Quantas vezes? O problema é que nós não criamos musculatura, tenacidade. Irmão Sérgio, o que é isso? O problema é que entre dificuldade e dificuldade, onde já deveria ser experimentado. Às vezes vem a mesma dificuldade e a gente cai da mesma maneira. E Deus está dizendo, você já passou por uma experiência como essa? Já devia agora ser experiente, mas você ainda é menino? Já devia ser adulto. Já devia estar comendo tutano, feijão, mocotó. Mas ainda quer arrozinho? Leitinho? Na mesma experiência. Aí Deus aumenta o nível da coisa, a gente cai. E Ele dizendo, dependa de mim. Dependa de mim. Dependa o tempo todo de mim. Você não precisa depender de ninguém, dependa de mim. E às vezes a gente vai para pendulicário, né? A gente vai para as pessoas mais próximas, olha, estou passando por isso, você me ajuda. Aquele famoso, você ora por mim?
Você ora por mim? Irmão, eu nunca oro por ninguém sem perguntar por quê. Eu vou orar mesmo por quê. Mas se eu entender que, na realidade, isso depende da pessoa, eu digo, não, ore você. Ore você. Porque é verdade, irmão, tem certas horas, tem certos momentos que é você e Deus, não tem pendulicário não, você pode convocar o grupo de oração inteiro, mas tem certas coisas que é só você e Deus, que Deus quer tratar com você. Tem momentos que Deus só quer tratar com você, não quer tratar com ninguém. Tem horas que a gente quer se meter no processo, que Deus diz, saia, esse processo entre eu e ele, não tem ninguém, eu não quero ninguém. É só entre eu e ele. E muitas vezes a gente quer se meter onde não deve se meter. E aqui vai um recado e um conselho. Você acata se quiser, cuidado com essas coisas de ser, ore por mim, irmão, ore por mim, não sei o que lá, irmão, não sei o que lá. Porque muitas vezes o irmão está numa situação complicada, Deus está tratando, eu estou orando e Deus está querendo, e às vezes vem uma coisa até pior para o irmão. A diferença nessas coisas é a atitude. E o que eu acho muito bonito que Hebreus 10, 23, a palavra diz, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, aquele que promete é fiel e cumpre. Ele é fiel e cumpre. Josué e Caleb entenderam que quem prometeu aquela terra era fiel para cumprir a promessa. Em Números 14, 24, a Bíblia diz, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Meu Deus, o espírito de Caleb era diferente daquele espírito da maioria. Qual é o seu espírito para enfrentar situações e ser dependente de Deus? Como é o seu espírito para enfrentar dificuldades e ser totalmente dependente de Deus? Mas eu ainda vos trago uma outra situação que é interessante, Gênesis 12, de 1 a 4. O Senhor tinha dito a Abraão, basta ouvirem, Gênesis 12, de 1 a 4. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes, família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Em algum momento você viu Abraão dizer assim, questionar Deus e perguntar, e olhar para Deus e perguntar, o que é que Deus quer? Que lugar é que eu vou? Vai demorar muito? É longe demais? O que tem lá? Quem mais vai além de mim? O que eu vou ganhar se eu obedecer? Irmãos, ele simplesmente foi na dependência de Deus. Há um chamado de Deus. Deus disse, largue tudo aí. Tudo. Largue seus parentes, largue sua vida, o seu conforto, seu lar, sua casa. Vinha para um lugar que eu vou te mandar. Em algum momento você viu Abraão questionar a Deus ou perguntar a Deus alguma coisa? Você não vê. Ele simplesmente obedece. Porque quando eu obedeço, eu sei que eu sou dependente de Deus naquilo que Ele quer realizar em minha vida. E essa é a relação de dependência. É isso que eu tenho que entender. Eu não dependo de mim, irmãos. Eu tenho alguém que é superior a mim em toda e qualquer situação. Mas eu quero, caminhando já para finalizar, abra sua Bíblia em Romanos 8, 37. Amém? Olha que interessante, Romanos 8, 37. A Bíblia vai me dizer, mas em todas essas coisas somos mais que por meio daqueles que me amou. Irmãos, faz de conta, vamos fazer uma brincadeira aqui, faz de conta que você não conhece a circunstância desse versículo. E se simplesmente Paulo dissesse aqui, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. A gente parasse aqui
Independente do que sejam todas essas coisas, a Bíblia já está me dizendo que eu sou mais. Eu não sei o que é, eu não sei de nada, mas a palavra de Deus está me dizendo que eu sou independente disso, de que sejam essas coisas, eu sou mais. Pronto, você poderia pegar isso. Eu não sei o que é todas essas coisas. A gente aqui, vamos admitir que nós não sabemos o que é essas coisas, mas eu já sei que independente de todas essas coisas, eu sou mais do que? Isso não seria suficiente para a gente? Já não é uma garantia? Isso já não é uma promessa? Independente do que seja todas as coisas, eu já tenho uma promessa de que eu sou mais do que? Eu sou mais do que? Diga isso para você. Independente do que seja todas as coisas, eu já sou mais do que vencedor. Eu já sou triunfador. Mas para não deixar vocês no ar, eu vou dizer o que são todas as coisas, embora eu sei que vocês saibam. 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então ele vai agora dizer o que são todas as coisas. Mas diante de todas essas coisas, você já é mais do que? Virão tribulações, virão dificuldades, virão problemas. Não o tempo o todo, mas ocasionalmente virão. Com que frequência? Não sei. É individual. Cada um sabe do seu calo, é individual. Mas independente disso, a palavra já me diz que eu sou mais do que? Eu não tomo posse disso, por quê? Por que eu não tomo posse disso? Instaura-se uma dificuldade, um problema, eu estou passando por uma tribulação, uma pressão estúpida. Diga para você, eu sou mais do que? Isso já é uma promessa. Vai doer, vai ser complicado, mas eu já sou mais do que? Não fique com isso só na teoria, pratique isso. Pratique. Essa é a dificuldade. É praticar essas coisas. Está difícil, está doendo, está complicado, mas eu sou mais do que? Porque eu dependo. Pronto. Acabou. Quem prometeu é? Está vendo como vocês são inteligentes? Ele é fiel. Conhece tudo. Sabe de tudo. Ele está apontando para você. Olha, você já é mais do que? Dependa de mim. Dependa única, exclusivamente de mim. O tempo todo. Vem pressão, vem dificuldade. Né? A gente já sabe que a coisa não é fácil. E quanto mais o dia se aproxima, mais a coisa aperta. Quanto mais o dia se aproxima, mais a coisa aperta. Por isso, meu irmão, se você é crente, seja um crente fervoroso. Se enquadre. Quem é santo, se santifique mais ainda. Quem estuda a Bíblia, estude mais ainda. Quem ora, ore mais ainda. Quem busca, busca mais ainda. O dia está se aproximando. Deixa a lamparina acesa. Deixa queimar o olho do Espírito. Não brinca, não. E seja cada vez mais dependente dele. Se agarre a ele. Eu termino te dizendo assim: como me torno totalmente dependente de Deus, compreendendo que sem Jesus eu não posso fazer nada, entendendo que Cristo é videiro, eu sou ramo, sozinho um ramo é infrutífero, frágil e imprestável, entendendo que o propósito de Deus é que estejamos inteiramente ligados a Cristo. Veja que em João 15,
A palavra permanecer, ela é imperativa, ela aparece o tempo todo. Permaneça, 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 permaneça. Permanecer, comunhão íntima, é uma necessidade. Deus, o agricultor, está dizendo para você que é ramo em relação à videira. Permaneça, 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 permaneça. Isso está ecoando, deve estar ecoando na nossa vida. Permaneça, permaneça, permaneça. E o que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã é exatamente isso, irmãos. Para de olhar a circunstância, para olhar os problemas e na realidade. Entenda que para vencer você precisa estar ligado a Cristo. Amém?